vamos começar. Então, na última aula, eu terminei falando do teorema do sanduíche, né? Dei exemplo, fiz um gráfico, né, que mostra o que está acontecendo. Então, essa aula eu queria fazer vários resultados que são aplicações diretas do teorema do sanduíche, tá? Então, o primeiro resultado que eu queria fazer é um exemplo bem simples, que vai mostrar para a gente, né, que dá para a gente fazer vários limites usando o teorema do sanduíche, tá? Então, eu quero usar aqui o teorema do sanduíche para calcular um exemplo, que é esse exemplo aqui, ó. Limite de x seno de 1 sobre x. Tá? X tendendo a zero. Bom, como é que a gente resolve esse limite? Tá? Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou lembrar das propriedades da função seno. Bom? Eu vou lembrar que seno é uma função que está sempre limitada entre menos 1 e 1. Okay? Então, vamos lembrar aqui, né, que como a função seno está limitada entre menos 1 e 1, a gente também pode fazer a mesma coisa aqui para seno de 1 sobre x. Tá? Então, botar aqui, sabemos, né? A gente sabe que a função seno está limitada entre menos 1 e 1, então tem aqui que seno de 1 sobre x é maior que menos 1 e menor que 1. Bom, a partir desse ponto, a gente conclui uma outra coisa aqui que é bem importante, tá? A gente conclui que o módulo do seno de 1 sobre x é menor ou igual a 1. Tá? Isso aqui é equivalente, tá, gente? Na verdade, aqui tem essa setinha, mas a gente só precisa da ida, tá bom? Mas é equivalente, tá? Saber que uma variável x, por exemplo, é menor que um número real positivo a e maior que menos esse número positivo, isso é a mesma coisa que dizer, tá, que o módulo do número é menor do que a. Tá? Aqui sempre há o número positivo. Bom, isso aqui é uma equivalência, tá? Ok? Enfim. Então, estou usando isso aqui para estimar o tamanho de seno de 1 sobre x, tá? Que é isso aqui. Bom, feito isso, o que eu faço agora? Eu multiplico essa última desigualdade aqui por módulo de x, tá? Então, vamos lá. Multiplicando a última desigualdade por módulo de x. O que a gente encontra? A gente encontra, então, o módulo de x vezes módulo de seno de 1 sobre x menor ou igual que módulo de x. Só multipliquei, tá? Multipliquei essa expressão aqui por módulo de x. Bom? E aí, então, esse módulo de x ele pode juntar com o seno de x num módulo só. E ficar assim, ó, x seno de 1 sobre x menor que módulo de x. Bom? E vou ficar com essa igualdade aqui. Tá? Então, vamos lembrar que o módulo de um número é sempre maior ou igual a zero. Tá? Então,
Como eu estou lidando com o módulo aqui, não tem problema nenhum eu dizer que isso aqui é maior que zero. Tá? Que o módulo é sempre uma coisa positiva ou zero. Tá? E eu vou usar essa desigualdade aqui. Tá? Vou chamar essa desigualdade de estrela. Tá? E o que eu vou fazer com essa desigualdade? Agora eu vou usar essa desigualdade aqui para definir as funções que aparecem aqui no teorema do sanduíche. Tá? Eu vou chamar de f de x a função constante que é zero. Tá? Esses 3 pontinhos aqui significam que a função é constante. Bom, se você achar feio, pode botar só 2, não tem problema não. Tá? Mas os 3 ali é para enfatizar que a função é constante. Tá? Eu vou chamar o g de x da função que aparece aqui, x seno de 1 sobre x módulo. Tá? E por último, vou chamar de h de x a função módulo de x. Tá? Então, eu tenho aqui, fiz essas definições. Bom, então eu tenho aqui ó, a função f, tem aqui a função g e tem aqui a função h. Okay? F, G, H. Então, vocês veem aqui que f é menor ou igual a g, que é menor ou igual a h, por causa da desigualdade que eu chamei de estrela. Bom, então aqui temos a função f é menor ou igual que a função g, que é menor ou igual que a função h. Tá? E além disso, a gente pode calcular o limite dessas funções no ponto x igual a zero. O limite da função f, quando x converge a zero, é quanto? Bem, a função f eu chamei de zero, é a função constante nula. Então, eu troco o limite de f, quer dizer, eu troco f por zero. Calculo o limite aqui. O limite da função constante é a própria constante, né? Uma constante é zero, isso aqui deu zero. Né? Agora, eu calculo o limite da função h de x, que é a função que está lá por cima, tá? Que é a maior de todas. Tá? Então, vamos trocar aqui. Limite, né? H de x vale módulo de x. E quanto que dá esse limite? Esse limite também dá zero. A gente viu na última aula, né, um teorema que estabelece a relação entre limite da função e limite do módulo dessa função. Tá? E diz que se a função der limite zero, então o limite do módulo dela também é zero. Tá? Então, como o limite de x vai para zero, limite do módulo de x também vai para zero. Tá? Então, essa função aqui, limite do módulo de x, também vai para zero. Tá? Então, essa função aqui tem limite no ponto zero, valendo zero. Essa função aqui tem limite no ponto zero, valendo zero. Essa função que está no meio, então, também tem que ir para zero, tá? Pelo teorema do sanduíche. Que ela está imprensada no meio das outras duas. Tá? Pelo teorema do sanduíche, o limite de x seno de 1 sobre x é zero. Bom, quando x é zero. Ok? Então, mas a gente não quer calcular isso, né? A gente não quer calcular o limite do módulo. A gente quer calcular o limite da função, né? Sem o módulo. Mas não tem problema. De novo, a gente usa aquele teorema da última aula, que diz que o limite, vou repeti-lo aqui, ó. Limite de uma função dá zero é equivalente a dizer que o limite do módulo dessa função dá zero.
Bom, foi esse teorema que eu usei, ó. Tá? Eu usei esse teorema aqui, bom, para calcular o limite da H, bom, que esse limite de x, né, como eu sei que esse limite é zero, bom, então o teorema diz que o limite, quando você colocar o módulo na função, também tem que dar zero, tá? Então eu coloco o módulo aqui, também tem que dar zero. Então, usei esse teorema aqui e vou usar aqui, tá? Ó, então, como o limite dessa função dá zero, se eu tirar o módulo, esse limite também dá zero, que é justamente o que acontece, que está dizendo aqui, tá? Dizendo, então, que se o limite aqui, ó, com o módulo dá zero, sem o módulo também dá zero, tá? Isso que está dizendo. Então, concluo, né? Logo, o limite de x seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é zero. Tá? Então, tá aí, eu usei o teorema do sanduíche para calcular esse limite. Tá? Então, vocês devem lembrar que na última aula a gente mostrou que quando você tira o x aqui, deixa só o seno de x, esse limite não existe. Tá? Então, você coloca o x aqui agora, então a gente provou que esse limite existe. Bom? Alguma pergunta? Vou fazer mais um exemplo. Tá? O exemplo aqui é calcular o limite de seno de x quando x tende a zero. Ok? Calcular esse limite. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar para o ciclo trigonométrico. Tá? Ele vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo aqui. Tá? Aqui eu vou só fazer uma observação, tá? Em que o x é um arco medido em radianos. Tá? Quem tiver dificuldade, essas medidas em radiano, né, qual é a diferença de radiano para grau, nas notas de aula, na parte de funções trigonométricas, eu faço uma explicação disso, tá bom? Bem detalhada, de por que se usa radiano e qual é a relação com grau. Mas basicamente é o seguinte: medir em radianos, né, é quando o raio aqui do ciclo trigonométrico é 1, tá? Medir em radianos é medir o comprimento desse arco que está aqui, ó. Isso é medido em radianos. Você pega uma régua, uma fita métrica e mede. Bom, então esse comprimento é o ângulo, tá? Quando é medido em radianos, ok? Então, eu tenho aqui esse ângulo, medido em radianos, que é x, tá? E o que eu quero fazer aqui, ó? Bom, vamos olhar para o seno desse ângulo, tá? O seno é sempre a projeção desse arco aqui no eixo vertical, tá? Então, essa medida aqui tem exatamente o valor seno de x. Tá? Isso aqui vale seno de x. Tá? Então, você observa, né, que se eu olhar aqui para esse x, o x ele está sempre
está sempre aqui limitado por quem? Por 0. O x é quanto que eu meço, né? Estou medindo aqui o comprimento, né? Ele é maior que 0, tá? E do outro lado, né? Olha aqui, ó. Do outro lado, eu vou pegar essa reta vertical aqui, encostando no ciclo trigonométrico, né? E vamos comparar aqui o tamanho do arco X com o seno de X. Tá? Esse X aqui, esse arco, ó, ele tá curvado. Ó. Tá bom? Só que mesmo curvado, ele está na mesma altura do seno de X. Então, se eu pegar e desencurvar esse arco, se eu fizer ele ficar reto, ó, quando eu deixo ele retinho, ele fica um comprimento maior. Olha o comprimento dele aqui. Ó. O comprimento desse arco, ele passa do comprimento do seno de X. Olha onde está o arco, tá vendo? Está por aqui, ó. Tem esse comprimento. Certo? E o seno de X é menorzinho, tá? Então, eu posso concluir, baseado nisso aqui, que o X está sempre entre 0 e o seno de X, tá? Isso aqui, é claro, né? Se eu estou considerando o X entre 0 e π sobre 2. Bom, se eu estou considerando de 0 e π sobre 2, eu tenho isso, ok? Então, eu posso usar aqui o teorema de sanduíche, tá vendo? Tem essa função aqui, tem essa função aqui. Opa, perdão. Na verdade, é o contrário, né? Isso é uma tremenda confusão aqui, ó. O seno de x é menor do que o arco x. Menor, tá vendo? O seno de x é esse comprimento aqui, tá vendo? O x é esse arco com esse comprimento, né? Quando eu deixo ele retinho, ele fica com esse comprimento todo, que é maior que o comprimento de x, tá bom? Então, é isso aqui. Agora, eu uso o teorema de sanduíche, tá? Ó, o limite da função 0, quando o x tende a 0, é 0, tá bom? O limite da função x aqui é 0 pela direita, tá bom? Porque eu estou pegando sempre o 0 entre o x entre 0 e π sobre 2. Tá bom? Então, aqui o limite pela direita. Tá? Se eu fosse pela esquerda, aí o x seria menor que 0. Tá? Aí, então, vai dar... Então, como o limite dessas funções que estão aqui e aqui valem 0, e elas são maiores que o seno de x, o teorema do sanduíche implica, então, que o limite da função que está no meio também dá 0. Ok? Então, para concluir, é só você observar o seguinte, né? Então, quanto que é o limite agora de seno de x, tá? Quando o x tende a 0 pela esquerda, né? Limite de seno de x quando o x tende a 0 pela esquerda, né? O limite disso aqui quando o x tende a 0 pela esquerda é a mesma coisa que o limite de menos seno de x quando o x tende a 0 pela direita, tá? Por quê? Porque o x que você pega aqui, ele está aqui, ó, aqui embaixo. Tá bom? Ele é negativo. Tá? E o seno de x é igual a menos seno de menos x. Tá? Então, quando eu pego o x positivo, tá? E quando eu comparo com o mesmo x, isso aqui negativo, a relação que eu tenho é essa daqui, ó. Então, como é que eu estou pegando o limite pela esquerda? Os valores de x que eu estou pegando são negativos. Tá? Então, eu uso essa relação.
E esse limite aqui é menos limite de seno de x com x tendendo a zero pela direita. E ele a gente acabou de calcular lá em cima, que é zero. Tá? E zero vai ficar menos zero, que é zero. Bom, então tanto faz se é pela direita ou pela esquerda, o limite é o mesmo. Bom, então concluímos aqui que limite de seno de x quando x tende a zero é zero. Tá? Aqui. Só usando o teorema do sanduíche. Ok? Alguma pergunta? Então, vamos continuar. Então, baseado nesse exemplo, a gente pode fazer mais um. Que agora, calcular o limite do cosseno de x. Quando x tende a zero. Tá? Bem simples. E para calcular esse, nós vamos usar o anterior. Tá? Nós vamos usar o fato do limite de seno de x quando x tende a zero ser zero. Okay? Então, para começar esse negócio, eu vou observar o seguinte. Ó. Eu vou começar a observar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é 1. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de identidade trigonométrica fundamental. Tá lá nas notas de aula, na parte de revisão. Ok? E aí, se eu isolo o cosseno de x, isso aqui me dá cosseno igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Tá? Então, eu tenho aqui que o limite do cosseno de x com x tendendo a zero é a mesma coisa que limite. Agora eu troco o cosseno por essa identidade. Tá? Esse limite agora vai ficar em função do seno. Tá? E nós vimos na aula passada, tá? Que quando você tem raiz, né, o limite pode passar para dentro. Ó, passa para dentro. Tá? Assim. Ok? Aí você tem agora limite de 1 menos limite seno ao quadrado de x. Então, mais uma vez, aplicando as propriedades dos limites, ó, eu não vou calcular primeiro, não, eu vou deixar aqui indicado. Né? E aqui, novamente, tem um limite de uma função ao quadrado. Né? A gente viu, quando tem potência, a gente pode escrever isso aqui assim, ó, limite. O limite está para dentro do quadrado, né? Ok? Assim. Tá? Tudo isso nós já vimos nas últimas aulas. Fazendo nada diferente. Ok? Agora eu posso calcular. Limite da função constante 1 menos limite de seno de x, quando x tende a zero, já calculamos. É zero. É zero ao quadrado. Bom, então, limite do cosseno de x, quando x tende a zero, é 1. Okay? Tem mais um limite. Tá? Agora, eu fiz esses dois exemplos aqui para mostrar, né? Mas o mais importante deles, eu vou fazer agora. Que é o teorema. Tá? E o teorema diz o seguinte. Esse teorema chama-se limite fundamental
trigonométrico. Bom, o que diz esse limite? Esse limite diz o seguinte, ó, que seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Então, esse exemplo, esse limite é mais um exemplo do porquê que é importante estudar limite, né? Porque nós vimos em vários exemplos que, basicamente, estudar o limite, em alguns casos, era só trocar o valor da função no ponto, né? Esse caso aqui mostra para a gente que é importante, porque, por exemplo, se você define a função f de x como seno de x sobre x, você observa que o zero não está no domínio, tá vendo? Você não pode calcular f de zero nesse caso. Não pode. Por quê? Né? Porque vai ficar uma divisão por zero. Bom, isso aqui não existe. Okay? Então, aqui é mais um caso que mostra para a gente, ó, por que é importante, né? Eu consigo estimar o valor da função seno de x sobre x perto do zero. E eu sei que ela vale 1. Tá? Mas eu não posso calcular o valor dela no ponto zero. Não está definida. Tá? Então, como é que se faz isso? Então, vamos fazer a demonstração. Vou deixar aqui, ó. O DEM significa demonstração. Tá? Vamos fazer essa conta. Eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Eu vou chamar h de x da função seno de x sobre x. Bom? E eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular nós vamos calcular o limite com x tendendo a zero pela direita desse negócio. Tá? Depois a gente faz pela esquerda. Bom? Então, como eu quero calcular o limite desse negócio com x tendendo a zero pela direita, né, eu só preciso olhar para valores de x que estão próximos de zero, mas são maiores que zero. Tá bom? E nós vamos considerar aqui... vou botar um ponto. Né? Então, vamos considerar aqui quais valores de x. Eu vou pegar valores de x que estão entre 0 e π sobre 2. Tá bom? Os valores de x que estão aqui são maiores que 0, né? Ok. Então, eu vou olhar para esses caras aqui. Então, para esses valores de x, eu sei que vale a seguinte desigualdade. Tá? Eu sei que vale que seno de x é menor ou igual a x. Tá? Por quê? Por causa da conta que eu fiz aqui em cima. Tá vendo? Então, essa conta que eu fiz aqui, eu comparei o arco x, né, com o seno de x. O arco está tortinho, quando eu desentorto esse arco, ele fica maior do que o seno de x. Porque se o arco tortinho já dá o tamanho do seno, desentortado, então, retinho, ele fica maior. Tá? E eu fiz isso aqui, ó. Certo? Com essa desigualdade. Bom? Então, eu já tenho ela aqui, ó. Já fiz esse cálculo. Bom? Então, se eu dividir tudo por x, né? O que eu tenho? Ou se eu passar o x dividindo, eu vou ficar com seno de x sobre x menor ou igual a 1. É só passar o x dividindo, tá? Do outro lado. Ok? Então, fica essa desigualdade. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui é importante. Tá? Guardo ela. Agora eu começo outra. Tá? Eu vou fazer outra observação. Por outro lado, tá? O x vai ser menor que a tangente de x. Tá? E vamos lembrar, a tangente de x
é seno de x sobre cosseno. Tá bom? Por que isso é verdade? Tá? Por que x é menor que a tangente de x? Vamos fazer aqui um ciclo trigonométrico. Ele vai ajudar a gente a entender. Faço aqui o círculo, tá bom? Então eu tenho, ó, o arco x, faz ele vermelhinho. Esse comprimento aqui é o valor de x. Tá bom? O raio do ciclo trigonométrico é 1. Tá? Então, eu vou desenhar aqui uma reta vertical tocando aqui na beiradinha do círculo. Bom? Bem, deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho esse aqui. Eu vou ampliar isso aqui, ó. Então eu vou chamar esse negócio aqui de y. Tá? Então, o que é y? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ó. Tá vendo? E quem que é esse ângulo? O ângulo é x. Tá? Porque o arco aqui mede x, esse ângulo é x. Então eu tenho esse triângulo aqui, ó. Bom? Ó, tem esse triângulo retângulo, que é esse aqui. Esse e esse. Bom? Que é aquele retângulo lá. Essa medida aqui é y. Essa medida é 1. E aqui é o ângulo x. Tá? Então, eu aplico tangente. Tangente de x é o quê? É cateto oposto, y, sobre cateto adjacente, que é 1. Então, y é igual a tangente de x. Tá vendo? Então, esse pedação todo aqui, ó, toda essa medida aqui, ó, é tangente de y, tangente de x. Ok? E quando você pegar esse arquinho aqui e desentortar, ó, ele bate aqui. Tá bom? Isso aqui é a medida x. Ó. Tá por aqui. Tá? Então, é por isso que... é por isso que vale essa desigualdade. O x é menor ou igual que a tangente. Tá? Bom, então o x é menor ou igual que o seno sobre o cosseno. Ok? E aí eu vou fazer uma brincadeira, eu vou passar o cosseno multiplicando, o x dividindo. Vai ficar, então, cosseno x é menor que seno x sobre x. Tá? Eu passei esse multiplicando e esse eu passei dividindo. Tá? Então, fiquei com essa aqui. Então, eu tenho duas desigualdades. Eu tenho essa e tenho essa. Juntando as duas numa só, o que eu obtenho? Obtemos, então, que cosseno é menor ou igual que seno de x, que é essa desigualdade de baixo, e é menor ou igual que 1, que é a desigualdade de cima. Essa daqui, ó. Tá? Agora eu posso aplicar o teorema do sanduíche. Ó, a função seno de x sobre x, ela está no meio de duas funções. Qual? A menor é cosseno e a maior é a função constante 1. Tá? O limite do cosseno, quando x tende a zero, pela direita, eu já calculei.
é 1. Tá? Foi o exercício anterior, o exemplo anterior. E o limite da função constante 1, todo mundo também já sabe que é 1. Bom? Então, a função que está no meio, que é seno de x sobre x, tem que valer a mesma coisa no ponto, né? Quando x tende a 0 pela direita, que é 1. Então, provei que limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0 pela direita, é 1. Tá? Para terminar, eu preciso fazer o quê? Eu calculei o limite com x tendendo a 0 pela direita, né? Eu preciso agora fazer pela esquerda. Tá bom? Aí como é que você faz, né? Mas é muito simples, ó. Por fim, basta observar o seguinte, ó, que o limite de seno de x sobre x, com x tendendo a 0 pela esquerda, que é o que a gente calcular, é exatamente igual ao limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0 pela direita. Tá? E por que é igual? Por causa disso, ó, eu tinha chamado de h de x, lá no início, essa função, seno de x sobre x. Tá? Vamos calcular h de menos x. Tá? Vamos calcular o h de menos x. h de menos x é seno de menos x dividido por menos x. Tá? Só que seno de menos x é menos seno de x. E menos x fica aqui. Então, esse menos corta com o menos, vai dar seno de x sobre x, que é a mesma coisa que h de x. Tá? Então, h de menos x é igual a h de x. Isso significa que você pega essa função aqui, se você pega no ponto zero, calcular o valor dela para um ponto que está aqui à direita, é a mesma coisa que calcular o valor dela para o simétrico dele, que está à esquerda. Tá? Aqui está o x e aqui está o menos x. É o mesmo valor. Tá? Então, como o limite, né? Então, como ela é simétrica, como o valor, calculando para x positivo é igual para o mesmo x, só que negativo, né? O mesmo valor em módulo, só alterando o sinal, o limite do que está aqui tem que ser igual ao limite do que está aqui. Né? Que é 1. Bom? Depois, esses dois limites são iguais. Ok? Então, essa é a explicação. Tá? Então, temos aqui o primeiro limite. É bem interessante, né? Bem interessante mesmo esse limite. Muito usado, tá? Limite fundamental trigonométrico. Limite de seno de x sobre x dá 1. Ok? Alguma pergunta? Então, tem bastante exercício disso, tá? Usando esse limite exponencial, esse limite fundamental trigonométrico, tá lá na lista, tá? Eu sugiro que todos vocês peguem a nota de aula, porque lá tem vários exemplos, tá? Peguei 2 exemplos e fiz bem passo a passo, tá bom? Aí peguem lá para treinar, ok? Então vamos falar agora de funções contínuas. Essa é a última parte aí da matéria que ficou da semana passada, tá? Eu não consegui terminar. Funções contínuas. Tá? Eu vou dar a definição de função contínua
E aí eu vou explicar o que significa, tá? Então, função contínua está relacionada com o limite, tá? Mas ela é mais forte do que o limite, tá? Então, vamos fazer a definição aqui, fica mais simples. Baseado nisso, eu vou explicar, tá? Então, dizemos que f é contínua no ponto x igual a tá? Se o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A. Bom, caso f seja contínua em todos os pontos do seu domínio, todos os pontos do seu domínio, dizemos que f é contínua f é contínua, só isso. Tá? Então, o que significa uma função contínua? Tá? Essa definição está dizendo para a gente três coisas. Tá? Três coisas. Eu vou enumerar essas três coisas que essa definição diz. Tá? Eu vou escrever aqui. Ó. Então, observação. Tá? Então, para que f seja contínua, no ponto A, tá? É necessário que três coisas sejam satisfeitas. Tá? A primeira, vamos olhar a definição. Ó, dizemos que f é contínua no ponto A se esse limite vale f de A. Então, ele está me dizendo que para ser contínua, esse limite tem que existir. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é observar que, o limite existe. Então, essa é a primeira observação. Tá? Vou fazer outra observação. Tá? A definição ainda me diz outra coisa. Ó. Ela me diz o seguinte, ó, que no meio desse negócio todo, f de x é contínuo no ponto x igual a A, e aí ele coloca aqui, ó, um f de A. Tá vendo? Opa. Se eu estou calculando o f de A, isso significa que o A está no domínio da função. Tá? Então, para que a função seja contínua no ponto A, o A tem que estar no domínio. Então, coloco aqui. Ponto A pertence ao domínio de f. E o terceiro ponto, tá? É que agora essa igualdade. Além do limite existir,
além da função estar definida no ponto A, o valor da função tem que ser igual ao valor do limite. Tá? Então, importante. Então, terceiro ponto, né, até o mais importante, o limite de f quando x tende a A coincide com o valor de f de A. Tá? Então, a função para ser contínua ela tem que ter algo mais, né? Porque nós vimos que na definição de limite da função, tá? A função não tem nem está definida no ponto. Tá? Quando você quer apenas calcular limite, quando o x converge ao ponto, o valor que f assume no ponto, isso não interessa. Tá? Interessa só o valor do limite. Na função contínua, não. Né? Além do limite interessar, interessa também quanto que vale a função no ponto A. Tá? Isso é importante. Ok? Isso é bem importante. Então, a função contínua é uma coisa a mais, né? Ela tem que ter algo a mais. Ela tem que existir o limite, ela tem que estar definida no ponto onde o x está tendendo, e o valor que o limite deu tem que coincidir com o valor da função. Bom? Então, eu vou dar exemplos aqui de funções que não são contínuas, tá? E acho que isso vai ajudar bastante a entender um pouco. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Né? Vou pegar essa função aqui, ó. A função faz isso. Aqui uma bolinha aberta. Tá? É aqui o ponto A. Tá? Então, primeiro, essa função, eu me pergunto sobre a continuidade da função nesse ponto A. Tá? Então, a primeira observação é o seguinte, ó. Essa função aqui, ela está definida no ponto A. A gente pode botar aqui, ó. Olha só, ela está definida. O valor da função no ponto A é essa bolinha aqui, ó. É o f de A. Tá? Então, ela está definida no ponto A, sim. Ok? Então, f está definida no ponto A. Então, ela já tem um pré-requisito, né? Ela cumpriu 2. O ponto A está no domínio de F. Bom, né? Mas vamos ver. Mas o limite, né? Quanto vale o limite de F quando x tende a A? Bom, esse limite não existe. Tá? Não existe porque os limites laterais são diferentes. A esquerda é um e a direita é outro. Tá? Ó, o limite lateral à direita converge para esse ponto, que eu estou marcando aqui, azulzinho. E o limite lateral à esquerda converge para esse ponto, que eu estou marcando aqui. Tá? Então, como o limite não existe, essa função não é contínua, porque ela não satisfaz o primeiro. Esse limite não existe. Né? Então, f não é contínua.
Okay? Esse é o nosso primeiro exemplo. Tá? Vou fazer um outro exemplo. Esse aqui, ó. Fazer uma funçãozinha assim, ó. Chega aqui, ela faz isso. Bom, então vamos lá, ó. Quero me perguntar, nessa função aqui, o que eu posso falar sobre a continuidade dela? Né? Então, novamente, né, nós vemos nesse gráfico que a função f está definida no ponto A. Ok? F está definida no ponto A. E a gente também pode observar aqui o seguinte, né? Além disso, quanto que é o valor de f no ponto A? É esse cara aqui, ó. É o f de A. Vou circular de pretinho, que é melhor. Ó, esse aqui é o valor de f de A. Tá bom? É onde está na bolinha preenchida. Ok? Então, além disso, né, além dela estar definida no ponto A, o limite de f de x, quando x tende a A, ele existe. Tá? Ele vale L. Ele aqui, ó. Esse é o valor do limite. Tá? Ele existe. Então, ela tem duas condições, né? Ela tem a primeira, o limite existe, e o ponto A pertence ao domínio. Ok? Agora, você observa que o limite é diferente do valor da função no ponto. Entretanto, o limite de f de x, quando x tende a A, é diferente do valor de f de A. Ó, o f de A está aqui e o limite, o L está aqui. Olha que diferença. Tá? Então, é diferente. Okay? Então, também essa função não é contínua. Logo, f não é contínuo em A. Bom, o terceiro exemplo é onde tudo ocorre bem. Você pega uma função assim, bonitinha, tá? Seleciona aqui um ponto. E aqui. 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 Tá? Então, esse exemplo aqui, ela está definida no ponto A, normalmente. Esse aqui é o f de A. Tá? E o limite dela também existe. Tá? E o limite dela também vale A. Tá? Nesse caso aqui, né? F é contínuo. Em x igual a A. Bom, então, isso permite, esses exemplos aqui, dar uma identificada em funções que não são contínuas. Tá? Uma função que não é contínua no ponto é uma função que ou ela dá esse salto aqui, ó. Tá? Quando você olha para os limites laterais, né, ela dá aqui esse salto. Tá bom?
Ou ela tem esse buraco aqui, tem um buraquinho. Você espera que o valor da função seja esse cara, mas não, ela cai, ó, tem um buraco aqui, ó. O valor é esse. Entende? Esses buraquinhos. Então, isso aí é o que acontece quando a função ela não é contínua. Bom? Então, é uma maneira de você entender se a função é contínua ou não, você pode olhar para o gráfico dela, ajuda bastante, tá? A identificar. Então, a observação, né? Então, funções contínuas não tem. Vou botar aqui saltos. Ok? Ou buracos. Bom? Segundo o que eu fiz ali em cima. Bom? Então, se quiser identificar uma função contínua, você faz isso. Tá? Procura se tem salto ou se tem buraco. Se tiver, é porque não é contínua. Ok? Alguma pergunta? Ok. Vou voltar aqui. Exemplos de funções contínuas, tá? Existem muitas. Bom, muitas mesmo. Então, como exemplos, de funções contínuas, podemos citar tá? Vamos lá. Primeiro, funções trigonométricas. Primeiro exemplo, né? Funções contínuas. Seno, cosseno, tangente, tá? Tudo isso função contínua. Mais outro exemplo de função contínua. Funções polinomiais. Funções polinomiais. Tá? Outro exemplo. Funções racionais. Tá? Outro exemplo. Funções. O que são funções racionais, né? Funções racionais são quocientes de polinômio. Você pega um polinômio e divide pelo outro polinômio, isso é uma função racional. Bom? Então, quarto, funções exponenciais. Exponenciais. E mais um exemplo aqui, funções logarítmicas. Vocês veem que as funções que vocês aprenderam na escola são basicamente todas elas contínuas, tá? Trigonométricas, polinomiais. Então, baseado nesse exemplo, né? Se eu já sei que funções trigonométricas são contínuas, se eu quiser, por exemplo, calcular o limite de seno de x quando x tende a zero, eu já sei. Eu sei que função de seno é contínua.
Então, o limite de seno de x quando x tende a zero é igual a seno de zero. Igual a zero. Tá? Então, vocês reparem, né? Para eu calcular o limite de seno de x anteriormente, olha a conta que eu fiz aqui, ó. Né? Bem grande, ó. Né? Ó, tá aqui em cima. Aqui, ó. Tudo isso aqui... Vamos lá, cadê? Tá aqui, ó. Né? Tudo isso aqui, ó, foi para calcular o limite de seno de x, de zero, né? Bem grandinha a conta, tá vendo? Mas eu não sabia que seno de x era uma função contínua, tá? Agora que a gente sabe, quando você quiser calcular o limite de seno de x quando x tende a zero, é só você calcular no ponto zero. Tá bom? Mesma coisa para cosseno, né? Se eu quiser calcular limite de cosseno de x quando x tende a zero, eu não preciso fazer aquela conta toda que eu tinha feito antes, né? Por quê? Porque eu sei agora que cosseno de x é uma função contínua. Então, limite de cosseno de x quando x tende a zero é cosseno de zero. Que é 1. Tá bom? Então, a gente pode usar isso agora, tá? Deixa eu ver. Mais um exemplo aqui. Falar mais um resultado. Que é o teorema do valor intermediário, tá? Teorema do valor intermediário. Tá? Ele diz o seguinte, ó. O que diz esse teorema? Suponha que f seja uma função contínua no intervalo que vai do ponto A até o ponto B. Ok? E vamos pegar o número D. Né? Um número que esteja entre o f de A e o f de B. Tá? Então, eu vou pegar o f de A, vou pegar o f de B e vou escolher qualquer número D que esteja entre ele. Tá? Então, o que eu concluo? Então, existe um número C, tá? Esse número, eu vou escrever ele aqui embaixo. Esse número C, ele está entre o ponto A e o ponto B, tá? E que satisfaz o seguinte. O f de C é menor, quer dizer, o f de C é igual a D. Tá? F de C é igual a D. Então, é isso que diz o teorema do valor intermediário. Né? Se você pegar qualquer número real entre o valor da imagem de dois pontos diferentes, então esse valor que você pegou está na imagem de alguém entre esses dois pontos. Tá?
Fazendo um desenho fica bem mais fácil de entender. Tá? Vamos fazer um desenho aqui para explicar o que é o teorema do valor intermediário. Tá? O que o teorema diz lá em cima é o que está aqui. Ó. Você vai pegar uma função. Essa função está definida no intervalo AB. Tá? Então, vamos lá. Tem aqui o A e tem aqui o B, por exemplo. Ok? E aí tem o valor de f de A e o valor de f de B. Então, vamos supor que o valor de f de A esteja, por exemplo, aqui. Ó. Okay? Aqui está o f de A. E vamos supor que o f de B esteja aqui. Então, no gráfico está aqui. Ó. Tá? Então, aqui está o f de A e o f de B. Tá? Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, se você escolher qualquer valor D, qualquer um, tá? Vamos pegar esse aqui, que esteja no meio do f de A e o f de B, tá? Então, eu faço aqui uma reta. Então, o que o teorema diz? O teorema diz que a função, uma hora, vai chegar no D. Então, ela vai sair do A, tá? Não importa como ela seja. Para sair do A e chegar no B, ela tem que fazer o quê? Ela tem que cortar essa linha verde. Tá? Só que o valor de C, o valor onde ela corta essa linha verde, é exatamente o C. Está no ponto f de C. Tá bom? É isso que diz. Tá? Ou seja, não importa como a função seja. Tá? Se você pegou qualquer valor de D entre o f de A e o f de B, tá? Para sair do f de A e chegar no f de B e vice-versa, tá? Uma hora ela passa pelo valor de D. Tá? E ela passa no ponto C. Então, f de C igual a D. Ele está dizendo no teorema do valor intermediário. Bom, é bem simples, né? Assim, quando você faz um desenho, né? Fica fácil de entender. Okay? Esse teorema, ele tem uma aplicação bem interessante. Tá? Esse teorema permite que a gente conclua quando uma função tem raiz, tá? Raiz de um polinômio, por exemplo, a raiz de polinômio é o valor em que o polinômio se anula. Então, vou dar um exemplo aqui. Tá? Seja f de x. Vamos pegar esse polinômio aqui, ó, 3x à quinta menos 2x quadrado. Ok? Eu quero concluir que esse polinômio queremos mostrar que esse polinômio possui uma raiz, entre os valores -1 e 1. Tá? Então, tem esse polinômio aqui. Eu não vou usar nenhuma fórmula para achar a raiz. Eu só quero mostrar que esse polinômio tem uma raiz. Tá? Entre os valores -1 e 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui o f de -1. Vamos ver o que a gente vai achar. Tá? O f de -1 vai dar 3, -1 à quinta, menos 2 vezes -1 ao quadrado. Tá? Então, isso vai dar -3, menos 2, dá -5.
Tá? E o f de 1 vai dar 3 vezes 1 à quinta, menos 2 vezes 1 ao quadrado. Então, vai dar 3 menos 2, que vai dar 1. O que se observa, né? Se observa que o f de menos 1, ele é menor que 0. E o f de 1 é maior que 0. Tá? Então, você vem aqui. Eu não tenho a menor ideia de como é o gráfico dessa função, desse polinômio. Não tenho mesmo. Tá? Mas eu sei que quando eu calculei aqui no menos 1, o valor deu menos 5. E sei que quando eu calculei no 1, o valor deu 1. Então, para a minha função sair daqui e chegar ali, no outro ponto, como ela é contínua, ela tem que atravessar o eixo x. E o local onde ela atravessa o eixo x é exatamente a raiz do meu polinômio. Tá bom? Então, ó, como é que a gente aplica o teorema do valor intermediário? Ah? Então, como o f de menos 1 é negativo e o f de 1 é positivo, o que eu faço? Tome d igual a 0. Tá? Então, o 0, ele está entre o f de menos 1 e o f de 1. Tá? Logo, como f é contínuo, porque é um polinômio, né? Nós vimos que todo polinômio é uma função contínua. Existe um número c que pertence, né? Está entre menos 1 e 1, satisfazendo que f de c é igual a 0. Ou seja, esse cara é a raiz. Bom? Vamos aqui, ó. Esse é a raiz. Bom? Isso só vale, né, se a função é contínua. Bom? Só uma última observação aqui. Vou fazer uma definição. Que eu falei de continuidade, mas também tem a descontinuidade, né? Vou só agregar isso aqui. Se o limite de f de x, quando x tende a for diferente do f de a, dizemos que f é descontínuo em x igual a A. Tá? E que A é uma descontinuidade da função f. Ok? Então é isso. A função contínua não possui descontinuidade. Tá? Então, um polinômio não possui descontinuidade. Tá? Vamos pegar aqui aqueles exemplos que eu fiz lá em cima. Olha, esse exemplo aqui não possui descontinuidade. Tá? Outro exemplo, isso aqui possui descontinuidade. Possui uma descontinuidade. Tá? Aqui também só possui uma descontinuidade, que é esse ponto A. Tá bom? Então, esse exemplo tem uma descontinuidade, e esse exemplo também tem uma descontinuidade. Bom?
Então, os pontos onde a função não é contínua são chamados de descontinuidade. Alguma pergunta? Não? Vou parar de gravar aqui.